Olá, eu sou a Karina Lara, mãe do Matheus e da Clara, sou cofundadora da Aldeia Consultoria e hoje a gente está aqui com mais um papo muito importante com a Juliana Brits, que é especialista em planejamento patrimonial e sucessório, é consultora financeira e principalmente mãe da Maia. Ju, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no nosso cantinho, nesse espaço que é para gente ter uma conversa leve, gostosa, dinâmica, para que a gente possa sim apoiar outras mães. E o nosso tema de hoje é a educação financeira. Né? A gente traz que a maternidade, ela nos transforma, né, como mãe, como mulher, como esposa, como amiga, mas também ela traz muitos desafios. Ela traz desafios que são e transformações que são físicas, emocionais, mas a gente precisa olhar para a nossa educação financeira, para o nosso planejamento. Então, é um tema que vai aqui nos ajudar a esclarecer, orientar e trazer muitas dicas práticas e estratégias para que a gente possa, sim, ter uma educação financeira e um planejamento adequado para o nosso momento de vida e pensar também no nosso futuro. Ju, seja muito bem-vinda, pode se apresentar também de novo. E aí, eu queria que a gente começasse falando por que realizar uma educação financeira? Qual que é a importância? Quais são os motivos? Bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho maravilhoso da aldeia e estou muito feliz pelo convite. Sou mãe da Maia, como você falou. Sou consultora financeira, especialista nessa parte de planejamento patrimonial e sucessório. Já faço isso há mais de 19 anos. Sou apaixonada por cuidar das famílias, então adoro o que eu faço. É muito, muito gostoso esse trabalho. Por que é importante, Karina? Pegando essa questão após a maternidade, né? A educação financeira, ela é algo essencial na rotina familiar, principalmente após a entrada de mais uma pessoa na família. Muitas vezes, quando você tem ali você e seu marido, você e seu cônjuge, você tendo cada um seus controles pessoais. Quando você tem mais uma pessoa envolvida, você precisa pensar no orçamento doméstico, no orçamento da casa, porque tudo muda, toda a dinâmica muda. Então, é importante o quê? A gente controlar, saber quanto você ganha, quanto você gasta. E parece coisa simples e óbvia, mas não é feito isso. Os casais muitas vezes não se conversam. E passa batido, né, Ju, na correria do dia a dia, a gente não dá tanta importância, mas é extremamente importante a gente ter esse olhar e esse cuidado, né? Sem dúvida, e cada vez mais o que eu vejo, as pessoas, o marido, a esposa, os cônjuges não sabem orçamento, não sabem muitas vezes o gasto, quanto é que no longo prazo vai custar uma educação, fazer um planejamento e os objetivos que a família tem. Então, chega uma criança, além dos gastos com a escola, aumento de gastos pessoais, aumento da casa, né? Aumenta tudo, tudo vai ter um aumento significativo. Para que você consiga manter essa estabilidade financeira, manter ali um padrão de vida, precisa ter o controle. E o controle e também saber as metas que a família deseja. Ah, então eu desejo o quê? Meu filho vai estudar numa faculdade tal, vou gastar tanto. Ah, vamos quitar a casa, vamos para um apartamento maior, vamos entrar num financiamento. Precisa ter essa conversa. Tem estudos que dizem que muitos divórcios acabam acontecendo em virtude da questão financeira, desse desequilíbrio entre a questão orçamentária. E outro ponto também, você saber de fato quanto é que você pode gastar com coisas pessoais, porque eu sou mãe e eu percebi que a gente acaba gastando com coisas muito supérfluas depois da maternidade. Em que sentido? Ah, eu sou mãe de menina, então você acaba querendo gastar com coisas que às vezes não precisa, que a gente acaba se empolgando, acaba ficando encantada com aquele mundo de gastos que nós temos com as crianças, mas você deixa de fazer o necessário e obrigatório. Então, voltando para o seu tema, por que é importante? Primeiro, para controlar quanto você ganha, quanto você gasta. Segundo, para que você consiga colocar um objetivo familiar e ter aquilo, reserva de curto prazo, colocar objetivos da família, saber pensar na educação,
manter a harmonia da casa, ter esse controle de tudo para que você possa ter um padrão de vida melhor e manter a estabilidade no lar. Então, a educação financeira. Outro ponto importante que eu falo, que é a educação financeira, é o legado que você vai passar para o teu filho. Se você em casa tem o hábito de guardar, de ter, não gastar excessivamente e mostrar para o seu filho a importância do dinheiro e de não consumir, consumir de modo correto, ele vai ter uma outra visão do dinheiro, do controle e saber que isso é importante. A educação financeira para ele é importante. Então, mas quem que é o exemplo? São vocês, são os pais. Então, a educação financeira no lar é fundamental. Nós somos exemplos deles. Tá? Então, isso é fundamental quando a gente tem uma criança em casa. É falar do tema, eles entenderem a importância e ver que precisa ter um controle, que os pais pagam a escola, mostrar essa questão de quanto ganha, quanto gasta, já desde pequenininho mostrando com detalhes, né? Aqui em casa o Matheus tem um cofrinho e a Clara também. Então toda moedinha que eles vão ganhando, eles vão guardando, né? E a gente ainda não abriu esse cofrinho. E aí eu falei, filho, você vai escolher algo que você deseja, que você quer e que você vai conseguir comprar com o dinheiro que você está juntando. Né? Então, para que você está juntando esse dinheiro? Ele também tem que entender que tem que pode ter um objetivo, né? Uma meta. Exato. A Maia já está com 9 anos. O que eu faço com ela? Primeiro, eu comecei a colocar valores para que ela, assim, olha, se você fizer algumas itens em casa a mais, né? Porque ela tem ali as disciplinas que ela faz em casa, as rotinas dela, mas se ela fizer algo a mais, eu falo assim, então você vai ganhar um valor a mais num cartãozinho pré-pago. Ah, você Você fez um pode cartão fazer no pré-pago para banco, ela, que você pode legal, fazer, Ju. que aí ela pode usar até na cantina da escola, e que aí ela vai começar tendo noção de quanto é que é o dinheiro. Para ela fazer assim, o ato de ir lá, de passar o cartão, Isso. também traz para ela uma E responsabilidade, já né? entra a parte da questão da matemática, porque ela fala assim, então eu vou comprar tal doce, tal borracha, tal item, mas ela já vai começar a ter essa noção do dinheiro, de quanto que ela pode ganhar, quanto que ela pode gastar. São coisas simples, mas que a gente já começa desde cedo passar isso para ela. Né? Em casa isso é muito importante, né? Então, essa parte. Agora, um ponto assim que eu acho que é legal a gente falar, então, como é que eu vou fazer para me organizar? Né? Que eu percebo assim, quando eu faço a consultoria com as famílias, muitas vezes eu pego casos que a pessoa está endividada, e aí não sabe como sair da dívida e começa a entrar em crédito, atrás de crédito. E tem algumas que estão assim, já não tem dívida, mas querem começar a guardar, querem começar a ter objetivos. Primeiro ponto vamos controlar os gastos, como eu falei. Saber quanto você ganha, quanto você gasta. O que a gente pode utilizar? Coisa simples. Primeiro, anota o que é de fato despesas fixas, anota o que pode ser supérfluo, o que não é. Coloca ali categorias por exemplo, habitação, educação, gastos pessoais. E faz isso uma projeção. Faz uma projeção de quanto você pode gastar. Para que você já tendo isso ao longo do tempo, quanto é que você pode gastar em cada item, e aí você já começa a ter um controle. Eu, por exemplo, eu utilizo aplicativos que eles fazem o link do meu cartão de crédito com o meu do banco, e aí eu já consigo ter um controle ali que ele já vai definindo pelas categorias que eu uso. Existem diversos aplicativos hoje que te ajudam, porque no dia a dia você não consegue colocar em planilha, não consegue, e esses aplicativos te ajudam. Outro ponto, deixar um valor da sua renda destinada para reserva mensal. Nossa, isso é muito importante, né? E deixar aquilo como se fosse uma despesa fixa. Então, coisa simples, se você ganha 10, guarda pelo menos 10%, em alguns casos a gente fala até 20%, para essa reserva. E aí você vai aplicando esse valor. E muitas vezes você pode até fazer o quê? Deixar ali em débito automático, numa previdência, já para aquele dinheiro automaticamente já sair da sua conta para que você não tenha a tentação de gastar aquilo. Então, são coisas simples, mas que a gente não faz. Né? Parece,
é falar o óbvio, mas muitas famílias não fazem, não tem esse acompanhamento. Então, são objetivos: controlar os gastos, deixar um valor para reserva e você fazer um plano futuro. Eu falo assim, alguns casos. Com qual idade você quer? Eu não falo nem se aposentar. Com qual idade você quer diminuir o ritmo? Ah, então eu tenho 45 anos, eu quero diminuir o ritmo com 60, por exemplo. Tá bom. Para eu chegar até lá, eu tenho que ter um valor de independência financeira. Então vamos montar uma estratégia, um plano para que quando eu chegar aos 60 eu tenha a minha independência financeira. Eu posso continuar trabalhando, mas eu não preciso trabalhar que nem uma louca, alucinada. Não. Eu trabalho, faço a minha reserva mensal, por isso que o controle orçamentário é importante. Feito isso, eu tenho um valor de independência financeira? E aí vou te explicar o que é independência financeira. O valor que você tem aplicado, ele é autossuficiente para pagar a sua aposentadoria. Então, se eu tenho lá, vamos supor, 1 milhão guardado, o valor aplicado, o rendimento desse valor, ele é autossuficiente para manter o meu padrão de vida. Para manter o seu mês, né? Isso. Então você tem ali algo que foi planejado e que você consegue se manter, né? Ju, e como isso é importante? Porque muitas vezes a gente passa o nosso dia a dia ali sem ter essa preocupação, sem ter essa educação financeira mesmo. E aí vem a importância da gente falar assim, a gente vai pensar nas estratégias ainda, mas se a gente tem uma família, uma mãe que tá, às vezes uma mãe solo, ou uma mãe que tem um parceiro, mas está num momento que ela está com muitos desafios, que ela está com dívidas, a gente tem alguma estratégia para ajudar ela a sair desse momento para partir para um planejamento, enfim, para dar esse primeiro passo? Eu falo o seguinte: se você está doente e precisa passar no especialista, você vai procurar um médico especialista, ou do pulmão, ou do coração. Se você está com um problema no seu carro, você vai no mecânico. Agora, por que você está com um problema financeiro, você quer uma ajuda financeira, você não procura um consultor financeiro, alguém especialista, sério, que possa te ajudar. E aí, procurando um especialista, procurando alguém que possa te orientar, que possa ali te dar um caminho para sair do endividamento. E a gente tem várias ferramentas hoje, crédito, de maneira que a gente correta para pegar, não ficar em rotativo de cartão de crédito, que muita gente acaba ficando. E o ponto é, a gente utilizar esses especialistas e principalmente não acreditar muitas vezes nesses ganhos mirabolantes que acontecem, que eles promovem muitas vezes o mercado, né? Ah, você tem aqui, por exemplo, R$ 1.000, eu vou fazer o seu dinheiro render 200% em um mês. Não existe almoço grátis. Comece a suspeitar dessas pessoas que oferecem para você ganhos excessivos e muito rápidos. Olhe um especialista, essa pessoa vai analisar o seu fluxo de caixa, vai analisar a sua família. Eu gosto sempre de, antes de fazer um investimento com a pessoa, mesmo de fazer um planejamento, entender a pessoa, saber um pouco da vida dela, fazer, a gente fala que é uma anamnese financeira, saber todos os gastos, saber como é que é a vida dela, os objetivos, aí eu começo a desenhar algo para essa família. E aí, então, olha, então, se você está com endividamento, primeira coisa, vamos sanar esse endividamento para você não ficar rolando em empréstimos. Eu acho que um dos erros principais deve ser isso, né? Que a pessoa entra em empréstimos, e aí depois para sair é muito mais difícil. E os juros são absurdos. Mas você analisando caso a caso, fazendo ali cálculos, a gente consegue ter soluções hoje no mercado que você sai de juros de 12% ao mês para 3% ao ano, de muitas vezes empréstimos melhores ou créditos que a gente consegue resolver. Então, eu sou a favor. Se você está com alguma dificuldade, procure um especialista sério, tenha referência dessas pessoas, não acredite em planos mirabolantes que existem no mercado. E se você está na fase de acúmulo de patrimônio, é importante você se planejar e criar ali alguns pontos. Então, tem estratégias para essa mulher, para essa mãe, depois da chegada dos filhos, se organizar. Sim. Né? Então, se ela está endividada, ela vai procurar um consultor financeiro, ela vai
pensar junto com esse consultor de uma forma muito individualizada para aquela família, quais são as soluções, qual que é o caminho para trilhar, né? Exato. E eu gosto muito da questão, eu penso muito na educação, né? Na educação do seu filho. Primeiro, você já coisa que eu fiz com a Maia, desde que ela nasceu, desde o primeiro mês a gente já começou a fazer uma previdência para ela pensando na faculdade dela. E o fato das aplicações darem esse benefício, né, para a questão dos investimentos, parece que não, mas se você colocar ali um valor, nem que for 100, R$ 200 por mês, no longo prazo você vai ver, para a faculdade vai ter todo o dinheiro necessário. É só ter essa disciplina, né, para a gente conseguir controlar isso e você deixar isso destinado. Então, pensar na educação do seu filho é muito importante. Eu gosto muito de alguns livros que eu uso como referência. Eu fiz no meu TCC que eu fiz foi sobre essa parte de finanças familiares. Eu utilizo muito na época, né, já faz um tempo, mas na época eu usava o Gustavo Cerbasi. Ele tem aquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro simples, fácil de ler e que ajuda com detalhes e a maneira até como você abordar o tema do orçamento doméstico com o seu cônjuge, né? Ali ele dá várias dicas, então acho que é legal. E um livro que já citei anteriormente, mas que eu gosto muito dos conselhos, que na época ele traz muito para a nossa realidade, mas é o Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala alguns conselhos que a gente pode trazer para hoje, né? Que é a parte de se você ganha 10, sempre guarde uma moeda para que você tenha ali a sua reserva futura. Desde aquela época, ele já tinha um controle de quanto que ele gastava e ele já multiplicava os seus rendimentos. Naquela época não tinha os investimentos que a gente tem hoje, mas ele já fazia essa parte de multiplicação do que ele tinha guardado, justamente para conseguir no futuro ter ali o que a gente fala que é a independência financeira, tanto que ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. E aí, a coisa que é muito importante, Karina, é que hoje eu percebo que essa parte, você vê que eu sou especialista na parte de sucessão, que é a parte de proteção da família. Essa parte de proteção familiar é muito importante. Que pensa comigo, você está numa fase de acúmulo de patrimônio, você e seu marido, você tem ali uma pessoa que depende totalmente de você. E se acontece alguma coisa no percurso? A vida, né, não é algo linear, pode ter esses percalços. Um ponto importante é essa questão da proteção familiar. Um ponto em que eu vejo muito que as famílias não pensam é, durante esse período que vocês estão acumulando patrimônio, que até eu falo que é o período de risco da família, que é o período da educação dos seus filhos. Então, de hoje até eles se formarem, é um período que você tem que pensar em protegê-los, principalmente para a educação. Proteger em que sentido? Se acontecer algo com você ou com seu marido, quem que vai manter a educação deles? Quem que vai manter o bem-estar deles? Então, ferramentas, por exemplo, como um seguro, tanto de proteção em vida. Existe, por exemplo, a gente fala que é o seguro educação, que é o seguro que você faz destinado para um objetivo, que é a educação do seu filho, que você deixa protegido essa criança durante esse período de risco, que é a fase da educação deles. Essa questão de proteção patrimonial é muito importante, porque a gente está construindo aqui, estou fazendo todo um planejamento para a família. Vamos controlar os gastos, vamos guardar o dinheiro, vamos pensar na aposentadoria. Mas eu não estou pensando em proteger a família? E se acontece alguma coisa com você e com seu marido, como é que eles ficam? Então, é um tema que precisa ser falado, precisa ser pensado. E a questão da sucessão. O que é a sucessão? Não sei se você sabe hoje, na sua ausência, todo valor, tudo que tiver bens em seu CPF, tanto investimento, seu patrimônio, tem um custo para que a sua família acesse isso, que é o custo de impostos, de advogados, que é o inventário. E esse custo ele é alto. E que muitas vezes você acha que está deixando um patrimônio de 10 para sua família, não, você vai deixar menos. Porque para sua família acessar o que você deixou, ela vai gastar. Você tem que até pensar nisso. Você está construindo um patrimônio, você tem imóveis, você tem dinheiro, você tem que pensar em deixar um dinheiro que não fique líquido para a família acessar isso, que tem um custo. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro,
Eu tenho que pensar nesse ponto de proteção, fazer um seguro correto. Hoje existem seguros que a gente fala que é aqueles seguros vitalícios, que a gente pode proteger a família de modo vitalício. Então, são várias ferramentas que têm que ser vistas dentro de um planejamento financeiro. A educação financeira, que é a pauta hoje, precisa sempre estar presente na família. O recado que eu acho que é importante que eu faço em casa é a questão do legado, você ter essa referência e fazer esse planejamento em casa. Ter essa liberdade de falar com o marido e com a mulher, os dois juntos ali, e passar isso para as crianças. Né? Então, o que eu falo para as famílias que eu atendo, façam um planejamento, protejam e tenham ali uma reserva mensal para que você possa ter no futuro uma tranquilidade e não ficar dependendo de governo, INSS, que isso não dá para a gente depender, a gente tem que fazer a nossa gestão. Né? Então... E hoje a gente tem, né, Ju, uma possibilidade tão grande, né, uma gama de pessoas, de especialistas que podem nos ajudar, né? Você trouxe isso. Então, assim, é buscar ajuda também, se a gente precisa, né? Acho que esse é um ponto. Agora, Ju, se a gente fosse pensar em estratégias, em dicas práticas, né? Acho que a gente já deu várias aqui Sim. hoje, mas se a gente fosse pensar assim, nossa, isso a gente não pode deixar de fazer, assim, que seria o mais importante para essa mulher depois da chegada dos filhos que está se organizando numa nova dinâmica familiar, em casa e também financeira, né? Se fosse assim, o principal para essa mulher. O principal é ela controlar de fato os gastos. Isso parece simples, mas não é feito. E deixar um valor destinado para a reserva. Saber quanto que ela de fato pode guardar. Quanto que ela pode ali abrir mão de algo que ela queira, um supérfluo, por exemplo, mas que ela possa abrir mão para ela guardar um dinheiro futuro. Para ela ter essa reserva dela. E de pouco em pouco ela vai conseguindo, e aos poucos vai aumentando, aumentando, a pessoa vai até ficando mais empolgada, fala, nossa, agora eu já tenho tanto guardado, nossa, agora eu já tenho tanto guardado. Quero guardar mais, né? Então você fica com isso. Você não vai abrir mão de sair, de viajar, não. Mas você tendo esse controle, você conseguindo fazer essa reserva mensal, você passa uma tranquilidade para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, para você manter a estabilidade. Então, eu acho que é isso, você controlar os seus gastos, ter uma reserva e aplicar o seu dinheiro de uma maneira correta, né? Não acreditar em ganhos absurdos muito rápidos e fazer ali uma boa gestão. Conforme o dinheiro vai aumentando, você consegue ter melhores investimentos, pensar na questão da proteção familiar e procure um especialista bom. Né? Hoje em dia existe diversas corretoras, gerentes de bancos que podem te ajudar também, mas existem vários especialistas que te ajudam nessa parte. É bem comum, mas procure sempre referências. Né? Isso eu falo, referências de pessoas que já fazem isso há um tempo e que você possa confiar, né? Que isso é o seu dinheiro. Então, muitas vezes é mais difícil você confiar na pessoa do seu dinheiro. É a mesma coisa que o médico, né? Você procura um médico pela sua confiança. Procure alguém de confiança para cuidar do seu dinheiro também. Ô, Ju, e nunca é tarde, né? Sempre é tempo de começar, né? Porque às vezes a gente nunca pensou nisso, tem alguma mãe que está passando por uma dificuldade, nossa, o que eu vou fazer agora? Ainda é tempo? É tempo, né, Ju? Tempo. E começa, às vezes eu falo assim, mas com quanto eu posso começar? Você quer começar com R$ 100? Tá bom, tem o Tesouro Direto, né? Que é o bem comum hoje, Tesouro Direto. Você consegue aplicar no Tesouro Direto, aproveitando as nossas taxas atuais, Selic, a gente consegue rendimentos até que muito melhor que poupança. Né? Então eu falo assim, dinheiro na poupança já é alguma coisa, mas, gente, existem melhores aplicações, existem aplicações fantásticas que te trazem melhor rentabilidade. Ah, mas eu consigo guardar só um pouquinho. Tá bom, existe Tesouro Direto, existem outras ferramentas simples com valores menores que a gente consegue. Ah, eu já tenho um valor maior já guardado e consigo algo mais sofisticado. Procure um especialista, ele vai fazer uma estratégia melhor de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você precisa de liquidez, pensar no longo prazo. Então, é simples, mas que eu falo, não deixe de fazer o óbvio. O óbvio é guarda, controla e aplica bem o seu dinheiro. Né? E mantenha seu bem-estar.
tem uma meta futura. A pessoa fala assim, tá bom, mas você quer se aposentar com que idade? Não sei. Mas, tá bom, você quer ter uma casa? Mas aonde? Como é que é? Sua casa está quitada, está financiada? Vai precisar fazer um consórcio? Não vai? Você começa a estimular. Um especialista bom, ele vai estimular a pessoa até saber qual que é o sonho dela. Muitas vezes eu chego com uma família, ela não tem alguns objetivos de longo prazo, ela pensa muito no imediato. Então, desenvolver isso, saber quais são os seus sonhos e sentar com o teu marido para saber se está alinhado, né, com o seu Sim, parceiro ali, se sim. os objetivos são em comum. Isso é importante E também. incluir as crianças nisso, né? Isso é muito Porque faz legal. muito sentido o que você trouxe, né? De já falar com as crianças sobre educação financeira, já orientar e ser esse espelho que eles precisam, Sim. né? Porque isso vai fazer toda a diferença, muita diferença mesmo. É. Ju, muito Obrigada. obrigada, que delícia Espero de ter conversa. contribuído com algo aqui. A ideia era mais um bate-papo mesmo. Se eu puder contribuir, estou à disposição. Ai, fiquei muito Obrigada. feliz, aprendi muito também. É um tema também que me encanta. Espero que a gente tenha conseguido ajudar outras mães, outras famílias que ou que estão passando por alguma dificuldade financeira, algum desafio, mas entenderam aqui algumas estratégias para sair desse lugar, para estar em movimento, né? Ou quem ainda não tinha começado nem a pensar em educação financeira, pode ter sido uma luzinha que acendeu e falou assim: olha, agora, a partir de agora, eu vou procurar uma ajuda, eu vou começar a guardar esse dinheiro, ou vou começar a usar as estratégias que a Ju trouxe aqui para a gente. Acho que essa dica dos 2 livros foi muito É, legal. Vamos falar de novo os nomes, Ju? então, eu gosto Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, O Homem Mais Rico da Babilônia, e depois eu penso em mais alguns simples, leitura rápida e simples, que a linha do Gustavo Cerbasi, ele tem uma gama ali muito boa, que dá várias dicas, né, dele. Então, ele foca muito na família, no orçamento doméstico e familiar. Mas esses dois eu acho que já começa bem focado, assim, para você ter uma referência para começar. Até eu já quero começar, viu, a ler esses livros. Mas eu estou à disposição. Se precisar de alguma ajuda, alguém precisar de algo, estou à disposição para ajudar Ju, também. muito obrigada. Espero que a gente tenha realmente espalhado essa semente do bem, né? E isso também é parte da nossa aldeia, né? Falar de educação financeira, falar de como somos espelhos para os nossos filhos, de como que a gente se planeja. Isso também é ser aldeia, né? Então, é muito gostoso a gente estar com essa conversa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Ju, de Obrigada. novo. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Obrigada.